Aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Cutbook Literatura. Começando um episódio que eu diria místico. Místico porque dessa vez resolvi fazer um livro que eu não sabia que eu ia fazer. Estava andando pela Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, à procura de um livro e de repente, quando eu olhei pela estante, é como aquele caso que dizem que o livro escolheu você. Eu olhei na estante abaixo de mim e estava lá esse aqui, ó. On the Road, ou como está na tradução aqui, Pé na Estrada, ou simplesmente Na Estrada, de Jack Kerouac, ou Jacques Kerouac, pra gente, que fica mais fácil. Um livro que é mítico, tão mítico, que quando eu abri e comecei a ler, tinha até um post-it da pessoa que leu dizendo, ó, tá aqui, ó, dizendo parabéns, você achou. O que comprova a capacidade desse livro de influenciar malucos por todo o mundo. E eu, na verdade, quando vi esse livro, eu fiquei pensando como que até hoje eu não tinha lido esse livro que todo mundo diz, né, os chavões aí, ser a Bíblia hippie, né, a grande estrela do movimento beat, que foi um movimento literário ali da década de 50 nos Estados Unidos, que influenciou uma cacetada de músicos, de artistas ao redor do mundo. Eu falei, caramba, eu ainda não li esse clássico, que é o On the Road, que é o Pé na Estrada na tradução do Eduardo Bueno, que foi uma tradução tardia. Pelo tamanho do sucesso que tem esse livro, as traduções no Brasil foram bastante tardias. E o livro nada mais é do que a história de Saul Paradise, um cara que resolve cair na estrada, assim como fizeram vários de seus amigos, rodar os Estados Unidos, que eles chamam do tenebroso continente, né, até pelo tamanho do país, em busca de respostas. Eles querem encontrar respostas, querem entender a sua existência, entender, alcançar a profundidade, como eles mesmos dizem, né, chegar ao lugar mais profundo da mente. Ainda que, logo no começo do livro, numa conversa entre o Dean Moriarty, que é o grande amigo do Saul Paradise, e um outro amigo, Chad, eles falam que é impossível a gente chegar na profundidade que a gente quer. Para se ter uma ideia do caráter mítico da obra e da lenda que roda em torno dela, basta dizer que o Bob Dylan, dizem, fugiu de casa quando leu esse livro, e que o Jim Morrison resolveu fundar os Doors quando leu On the Road. Então, entre inúmeras histórias, né? Então, dá pra gente imaginar o quanto ela acabou influenciando tanto outros escritores também, quanto músicos que fizeram das suas letras, trouxeram para suas letras muito da técnica dos beats, da técnica de Jacques Kerouac. O livro começa basicamente com o Saul Paradise, que é um cara que estuda, um órfão, sem pai nem mãe, que quer encontrar esses amigos e sai do leste. Ele mora ali em Nova Jersey e ele cruza longitudinalmente os Estados Unidos até chegar a Denver, onde estão todos os seus amigos, toda a turma lá. Boa parte da viagem ele faz com o dedão, né, com o polegar, ele pedindo carona para chegar até Denver, onde estão seus amigos. E nessas viagens ele vai, depois ele volta, sempre procurando, né, sempre em busca de estar junto do Dean Moriarty, que é o seu amigo, o cara que chegou na casa dele, né, pedindo para ele ensiná-lo a ser escritor. O Dean Moriarty, que era um cara que tinha passado a infância nos reformatórios e um cara, digamos assim, de uma personalidade totalmente exótica, o que de cara atrai a atenção, né, e até o afeto do Saul Paradise, que é o nosso protagonista e narrador do livro. A verdade é que o Saul ele é apaixonado pela personalidade, né, pelo jeito do Dean, e até porque o Dean acaba sendo o cara que consegue mostrar para ele a linguagem que ele queria buscar na sua literatura. Um dado curioso dessa obra é que os personagens que o Jacques Kerouac cria são, na verdade, digamos assim, alter egos de pessoas que faziam parte do seu círculo de convivência, né, e faziam parte desse movimento beat. Então, por exemplo, o próprio Dean Moriarty é o Neil Cassady, que é uma figura
também dessa geração. Para muita gente o Sol é o próprio Jacques Kerouac. O Old Bully, que é um outro personagem importante no momento que eles vão ali para Nova Orleans, para New Orleans, eles ficam na casa do Old Bully, que é o cara que fala, um cara malucão, que fala várias coisas divertidas e é um cara que tem uma vida bastante peculiar e bastante afastada do que se chamaria ali do sonho americano, né, do consumismo nos Estados Unidos. O Old Bully seria o William Burroughs. E por aí vai. Então todos os personagens, ou pelo menos quase todos, têm um referente na vida real. No que diz respeito à literatura, né, à questão literária da obra, o que os Beats traziam, ou o que eles propunham, era basicamente uma reforma total na linguagem, na escrita. Eles buscavam uma escrita, um texto que trouxesse a mais pura experiência que eles viviam. Isso também é muito bacana dessa obra, a gente imaginar que tudo que acontece, tudo que é relatado, foram experiências que o Jacques Kerouac teve, porque ele viajou durante 7 anos antes de escrever esse livro, que conta se ele escreveu em 3 semanas, né? Ninguém sabe ao certo até que ponto isso é verdade, mas ficou o registro, ficou para a posteridade que depois de 7 anos viajando, ele precisou apenas de 3 semanas para colocar suas memórias aí, relatar tudo o que tinha acontecido com ele, enquanto havia uma preocupação modernista com os arcabouços, né, com criar a sua própria linguagem. O que os Beats queriam, na verdade, era como se estivessem despindo, né, tirando a roupa. Imagina um baile em que cada um vai, né, um baile de linguagens em que cada um vai com a sua fantasia, com a sua própria construção. A sensação que me dá lendo é que os Beats chegam peladões. É uma linguagem despida de formalidades, uma linguagem que mova-se na velocidade da experiência. E nessa questão de reformar a linguagem, né, de abrir mão de todas as convenções, que é também uma das coisas que provavelmente alçaram o livro, né, e a geração Beat ao caráter de mito, né, para muitas outras gerações que vieram depois. Tem uma história interessante. O Jacques Kerouac escreveu essa história, esse livro inteiro, né, o livro aqui que tem... Esse aqui é uma edição de bolso, então tem umas páginas a mais. Eu imagino que uma edição, digamos assim, normal teria ali 300 e poucas páginas. Ele escreveu tudo num rolo, em apenas um parágrafo, sem quebra de parágrafo, de ponta a ponta. Claro que os editores, ainda que, né, aceitassem publicar o livro, não publicaram dessa forma. Mas, em 2007, no aniversário de 50 anos da publicação, né, foi em 1957 que foi publicado On the Road, em 2007 houve uma edição comemorativa em que a editora Viking, lá nos Estados Unidos, publicou o On the Road como, né, da maneira que o original que o Jacques Kerouac havia escrito, né, sem interrupções, sem quebra de parágrafo. Para mim, pessoas mesmo são os loucos. Os que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo agora. Aqueles que nunca bocejam e jamais falam chavões, mas queimam como fabulosos fogos de artifício explodindo, como constelações em cujo centro fervilhante pode-se ver um brilho azul e intenso de que todos... Então, aqui a gente consegue ver a questão da linguagem, né? Eles colocam expressões, né, onomatopeias, no meio cortam, quebram as sentenças, não há uma pontuação clara, repetem, né, o queimam. O Sol Paradise, quando cai na estrada com os seus amigos, né, Carlo Marx, o Jim Moriarty principalmente, eles renunciam, de certa forma, os valores que haviam, né, que eram pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, os valores do sonho americano, os valores de consumo, e vivendo sem dinheiro, pegando carona, sem roupa, sem nada. Então, apenas experimentando o mundo. Com certeza esse espírito contaminou, né, toda uma geração que não estava satisfeita com os valores do sonho americano. Mas é importante dizer que essa renúncia do sonho americano e desses valores da classe média dos Estados Unidos não é, pelo menos conforme eu fui
observava alguns pontos do livro, não é uma coisa fácil, principalmente para o Sol, que a todo momento, principalmente no começo, até dá a sensação que ele vai se desapegando disso ao longo da obra e ao longo de quanto mais viagens ele faz. Então, aí vem na minha cabeça aquela frase do Bob Dylan, né, de Blowing in the Wind, né? Quantas estradas um homem deve percorrer até que você o chame de homem. A sensação que dá é que conforme o Sol vai rodando as estradas cada vez mais, ele vai se desapegando desses valores do consumo, porque no começo, toda vez que ele faz uma parada na sua viagem até Denver, ele comenta da torta que lembra a tia dele. Inclusive na primeira volta que ele faz, ele comenta com certo orgulho de que a grana que ele tinha mandado do trabalho que ele tinha feito na Califórnia tinha servido para a tia dele, ele morava com a tia apenas, comprar uma geladeira. Então, digamos assim, que são aí reminiscências, né, do desejo de consumo, do desejo de alguma forma de estar ligado ao sonho americano. Garotas e rapazes da América têm curtido momentos realmente tristes quando estão juntos. A artificialidade os força a se submeter imediatamente ao sexo, sem os devidos diálogos preliminares. Não me refiro a galanteios, mas sim um profundo diálogo de almas, porque a vida é sagrada e cada momento é precioso. Mas parece que eles têm que se preocupar e trair suas horas, cada minuto e cada segundo entregando-se a tarefas aparentemente urgentes, todas falsas. Ou então a desejos caprichosos, puramente angustiados e angustiantes. Suas almas realmente não terão paz, a não ser que se agarrem a uma preocupação explícita e comprovada. E tendo encontrado uma, assumem expressões faciais adequadas, graves e circunspectas, e seguem em frente. E tudo isso não passa, você sabe, de pura infelicidade. E diante de todo esse tempo, a vida passa voando por eles e eles sabem disso. E isso também os preocupa, num ciclo vicioso que não tem fim. Quando li essa parte, até achei que ela se referia a um determinado momento da minha vida e do meu trabalho. Então, provavelmente, isso deve ter acontecido com várias pessoas, o que explica também por que esse livro mexeu e ainda mexe com tanta gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, dá o joinha e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.